E aí galera, novamente estou aqui, sou o Lucas Rode, tenho mais uma mensagem de Deus para vocês, irmãos. Hoje eu queria falar sobre passado, isso mesmo, passado, assombroso assunto, né? Quando a gente olha para o passado, a gente lembra das coisas que a gente fez, de erros que a gente cometeu, de falhas, de vitórias também, mas mais das coisas ruins que fizemos. É algo que a gente até evita falar, né? E muitas vezes, quando até nos relacionamos com alguma pessoa, nós não queremos falar muito do nosso passado, porque é algo que nos incomoda. A partir da vida, quando somos transformados, começamos a ter uma vida com Cristo, aquele passado, meio que não nos interessa mais. Eu queria falar aqui sobre a esposa de Ló, no livro de Gênesis. Eu vou resumir um pouco o que está escrito na Bíblia para que vocês possam entender o contexto do que aconteceu nessa situação, que muitos conhecem, a esposa de Ló, que foi transformada em uma estátua de sal. Certo? O que aconteceu lá em Gênesis, no capítulo 18, haviam duas cidades, Sodoma e Gomorra. Essas duas cidades, elas estavam totalmente em pecado, elas estavam totalmente fora daquilo que Deus tinha instituído, né? Estavam totalmente fora dos padrões, dos estatutos de Deus. E Deus começou a ficar irado com essa cidade. E ele falou, vou destruir essas duas cidades. Ele estipulou que ia destruir. E ele falou para Abraão que ia destruir essas duas cidades. Mas Abraão tinha um sobrinho chamado Ló, que morava em Sodoma. Certo? E em tal situação, dois anjos apareceram na casa de Ló, bateram na porta. Dois anjos apareceram na casa de Ló e falaram, olha, o Senhor vai destruir essa cidade, vai destruir Gomorra, foge daqui. Pega sua família, seus genros, suas filhas, esposa e foge. Só que Ló não deu muito crédito. Mas os anjos começaram a insistir. Pega, foge da cidade. E Ló, ele meio que hesitou. Talvez ele tenha hesitado porque estava pensando nos bens dele, materiais. Isso a Bíblia não diz, mas talvez a gente pode imaginar isso. Já já a gente vai olhar na palavra o que está dizendo. E, em certo momento, quando estava Deus já destruindo as cidades, Ló e a esposa e todo mundo saindo, fugindo da cidade, e os anjos falavam, não olhe para trás, não olhe para trás. Só que em determinado momento a esposa de Ló deu 180 graus com o pescoço e olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Certo? Vamos olhar aqui na palavra o que está dizendo. Em Gênesis, capítulo 19, do versículo 12 ao 18. Está falando dos anjos que chegaram na casa de Ló. Os dois homens, no caso, os anjos, os dois homens perguntaram a Ló, você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos ou filhas ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas. E lhes disse, saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiram com Ló, dizendo, depressa, leve daqui sua mulher e suas duas filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher, as duas filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló, fuja por amor à vida, não olhe para trás, e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Ló, porém, lhes disse, não, meu senhor. Aí
está descrevendo quando os anjos dizem para Ló fugir da cidade. Agora vamos ver em Gênesis 19, do versículo 24 ao 26, que fala da esposa de Ló. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades, e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Assim como Deus, ele destruiu Sodoma e Gomorra, e mandou Ló, né, no caso os anjos, mandaram Ló não olhar para trás, ele também faz isso conosco. Ele também destrói nosso passado e manda a gente não olhar para trás. Nosso passado pode ser chamado, pode ser até apelidado de Sodoma e Gomorra de nossas vidas, onde ao sermos transformados, ao sermos convertidos de nossos caminhos, nós não estamos fugindo, mas Deus, Ele diz, não fique preso ao passado, fuja, que eu estou destruindo tudo. Fuja, porque senão isso vai impedir você de desenvolver a sua vida. Ele nos diz isso todos os dias. E muitas vezes nós hesitamos em deixar o nosso passado, porque assim como Ló queria hesitar, talvez nos apegamos a algumas coisas, algumas promessas, a pessoas, a algo que alguém nos disse, né? E trazemos isso de lá de trás, não conseguimos nos libertar. Se alguém prometeu alguma coisa, nós ficamos com aquilo em nossas mentes, em nossos corações, e não deixamos, nós alimentamos com o passar do tempo, apesar de termos nossas vidas transformadas, às vezes nós nos prendemos, nós ficamos numa prisão, talvez material e espiritual também, porque ficamos com a mente naquilo. Deus, Ele quer que fujamos do passado. Imagina você correndo mesmo, tudo aquilo que você viveu, toda a desgraça, todos os seus erros, as pessoas com as você se envolveu, as pessoas com as você se magoou, correndo atrás de você, correndo como se fosse um tsunami, e você saindo correndo. Aqui, vindo aqui, e você saindo correndo, querendo pegar você. Foge, é o que vai te destruir, que vai te derrubar, que você vai ficar afogado, sufocado se isso te pegar. O passado ele também pode ser usado como testemunho. Sim, é ruim, mas comparando com a vida que temos hoje, nós podemos comparar como a gente era e como a gente é hoje, o que Deus fez nas nossas vidas, o milagre que Ele fez, certo? Você vê muitos artistas gospel, muitos artistas que se converteram, dando testemunho, porque é impressionante. Cada um tem um testemunho. Cada um que se converteu tem um testemunho. Até pessoas que nasceram na igreja, cresceram e de repente se desviaram. Quando Deus pegou elas de jeito, quando elas caíram a ficha do que era Deus na vida deles, aí há um testemunho que pode ser contado, que pode motivar outras pessoas, que pode ajudar outras pessoas, inspirar outras pessoas. Muitos valorizam demais o que elas eram. Em testemunhos elas valorizam demais o que faziam de ruim. Eu era assim, eu era assado, eu fazia isso, eu bebia, eu fazia tudo errado. Aí me converti, Jesus transformou minha vida e mudei. Elas dão mais ênfase no que elas eram, mais do que no que elas são hoje. Na verdade, teria que ser ao contrário. Teria que falar, Deus fez uma grande mudança em mim. E olha como eu sou hoje, graças a Deus, graças ao sangue de Jesus. Mas não é isso muito bem que a gente vê. São exceções, claro. Agora, vou fazer uma pergunta. Imagina se 2 anjos chegassem na sua porta e mandassem você fugir do seu passado. Ou fuja do seu passado, esquece seu passado, porque senão você vai morrer se você ficar preso nele. Assim como os anjos disseram a Ló, se ficar na cidade vai morrer. Então, se ficar preso no seu passado, vai morrer espiritualmente, vai ficar preso, não vai conseguir sair do lugar.
certo? Deus nos diz todos os dias: seu passado e seus erros estão sendo destruídos por mim. Não se prenda a ele. Fuja e não olhe para trás. Porque se a gente ficar preso, a gente não consegue viver. Nós não conseguimos desenvolver a nossa vida. A gente fica parado, não consegue nem para o lado, nem para o outro, nem para frente. É para trás a gente não quer ir, claro, não quer saber do passado. No caso, né? Então, falamos um pouco de Ló, que Ló hesitou, ele queria ficar ainda, ele não queria fugir da cidade. Então, às vezes, ficamos presos ao passado. Mas agora eu vou chegar no assunto principal, que é sobre a esposa de Ló. Será que muitas vezes eu e você somos como a esposa de Ló? Pois bem, ela teve um fim um pouco diferente, um pouco radical, né? Fugindo da cidade que estava sendo destruída, porque estava em pecado, uma cidade totalmente fora das leis de Deus, totalmente bagunçada, e de repente ela olhou para trás, virou estátua de sal. Será que nós também não somos como a esposa de Ló? Que ainda olhamos para trás, tentamos fugir, mas olhamos para trás e acabamos ficando paralisados? Como você tem reagido? O que vem à sua mente se você olha para o seu passado? O que vem à mente? Esperança? Medo de consequências que possam vir agora por causa dos seus erros? Ou boas lembranças? Nós viramos estátuas de sal quando nós olhamos para o passado, nos prendemos aquilo que nos prendia espiritualmente. Nós nos transformamos em estátuas de sal, ficamos paralisados. Nosso pensamento paralisa, não conseguimos desenvolver, não conseguimos ter esperança, motivação para seguir em frente em algumas áreas de nossa vida. Por causa de erros. Se a gente teve falha em um emprego, nós imaginamos que no próximo emprego que conseguimos, a nossa falha será a mesma. Se nós tivemos na área sentimental relacionamentos conturbados, nós imaginamos que no próximo que tivermos também será conturbado, que cometeremos os mesmos erros, que teremos fracasso. Entende? Se falhamos com amigos, imaginamos que falharemos com outros, ficamos presos aos erros que cometemos. Nós devemos nos libertar disso, através da comunhão com Deus. Deus, Ele quer nos libertar, Ele destrói, como foi dito, Ele destrói nosso passado para que possamos viver algo novo. Diante desses pensamentos ruins que vêm às nossas mentes, Satanás se aproveita para lançar mentiras em nossas mentes. Ele vai lançar: você não pode. Ele vai sussurrar no seu ouvido: você não pode, você não vai conseguir. Você já errou uma vez, vai errar de novo. Você fracassou uma vez, vai fracassar de novo. Só que o que devemos fazer é repreender esses pensamentos logo que eles vêm à nossa mente. Devemos identificar o campo de batalha que é a nossa mente e repreender essas mentiras de Satanás, ou a gente vai ficar paralisado. Aquela tristeza, aquele desânimo, aquela falta de coragem que era pequena pode ficar enorme por conta de uma mentira de Satanás que acreditamos. Nós lemos a Bíblia, cremos nas promessas de Deus, lemos versículos, liberamos palavras, oramos em cima de versículos da palavra de Deus, cremos e cremos e cremos na verdade, mas através de uma mentirinha de Satanás, tudo o que absorvemos da palavra é jogado no lixo por nós mesmos. Amém? Com Cristo nós temos uma nova vida. Agora o ponto-chave. Ponto-chave. Olha o que diz na palavra de Deus em 2 Coríntios 3, 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo quando você entrega sua vida a Cristo. Você se torna uma pessoa nova. O Espírito Santo de Deus vem habitar em nós. Habita em você. Lógico que consequências dos erros e dos pecados que cometemos vão ficar. Serão perdoados os erros e os pecados. As consequências vão vir. Mas pelo menos você terá o perdão de Deus, que é o que te aproxima dele e não te afasta. Amém? Tem pessoas que nos dizem: você não pode fugir do seu passado. Mas Deus diz: você pode fugir, porque eu quero que você faça isso. Porque eu quero que você fuja.
porque você é nova criatura. Através do meu Filho, você é nova criatura. É isso que Deus nos diz. Não devemos acreditar nas mentiras de Satanás, nem nos prendemos. Devemos ser libertos. Reconhecemos que sobre o sangue de Jesus nós somos lavados, nós somos totalmente transformados. Aquela natureza pecaminosa que nós tínhamos por causa de Adão é deixada. Se por um homem o pecado entrou no mundo, por outro homem o pecado, nós somos libertos. Se através de Adão nós acabamos nascendo já com uma morte espiritual declarada, através de Jesus Cristo é declarada a libertação, é declarada a vida eterna, a intimidade com Deus. E agora, para finalizar, eu queria deixar um recado, espero que vocês entendam muito bem. Irmão, fuja da sua Sodoma e Gomorra. Fuja da Sodoma e Gomorra da sua vida. Fuja do seu passado. Fuja porque Deus está destruindo agora, em nome de Jesus, agora nesse momento. Se você está preso a alguma coisa, se você está preso a um pensamento, a uma promessa, a uma crítica, se você está acreditando nas mentiras de Satanás, repreenda agora em nome de Jesus. E creia que você é nova criatura, que o seu passado já era, que tudo se fez novo. Amém? Siga em frente, faça como o apóstolo Paulo diz. Siga em frente, não olhe para trás, prossiga para o alvo. É isso que eu queria deixar para vocês, irmãos. Obrigado pela atenção e obrigado primeiramente a Deus por me ajudar a transmitir essa mensagem para vocês. Amém, galera. Até mais.